Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida que entrou aqui nesse lugar. Deus, muito obrigado por cada coração sedento, muito obrigado, Deus, por cada jovem desejando te conhecer cada vez mais, que o Senhor possa tocar o coração de cada um nessa noite, Pai. Fala de forma individual aos nossos corações. Nós cremos, Pai, que o Teu Evangelho tem poder para transformar qualquer situação. Eu não sei, Deus, quantos aqui estão aqui nessa noite com o coração aflitos, eu não sei quantos aqui vieram aqui nessa noite atrás de uma resposta, mas eu creio, Pai, que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, e o Senhor é aquele, Pai, que supre tudo aquilo que precisamos. Então abençoa essa noite, nós entregamos o total governo em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, Pai, como ela é feita nos céus, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, meus irmãos, a gente, ao ler esse texto lá em Gênesis 2:24, quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, quando a gente começa a ver sobre a criação, nós vemos que família sempre foi um propósito de Deus. Repita comigo: família sempre foi um propósito de Deus. E nós também presenciamos na nossa sociedade o impacto que causa uma ausência familiar ou uma família disfuncional. Existem alguns dados que mostram que 80% dos detentos, eles têm ausência paterna. Existem dados que mostram que 90% dos usuários de drogas, eles têm um lar desestabilizado. Nós vemos várias atitudes acontecendo na nossa sociedade de forma degradante, que é fruto de um lar desestabilizado. Então, a família é algo fundamental para todos nós. Muitos traumas, muitas feridas que a gente vê na nossa sociedade são sintomas de famílias desestruturadas. E você vê Deus, Ele a todo momento apontando que o desejo dEle é que nós possamos viver em família. Você vê inicialmente lá no livro de Gênesis, Deus, antes de criar o homem, Ele prepara um ambiente naquele lugar. A Bíblia fala que Deus, Ele prepara o jardim do Éden, e Éden, quando você vai para o original da palavra, significa paraíso. Ou seja, Deus, Ele prepara algo perfeito para colocar uma família naquele lugar. Então Deus, Ele cria o homem, e Deus, Ele pontua algo muito importante. Deus, Ele fala: olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Irmão, Deus, Ele quer que você viva em família. Deus, Ele quer que você viva em família. Isso é tão verdade que a Bíblia fala que Deus, Ele faz com que o solitário habite em família. Então, irmãos, eu não sei qual é o seu contexto familiar, mas eu creio que Deus, Ele te entregou uma família aqui nesse lugar, amém? Então é isso que nós precisamos entender, é um desejo de Deus. Você vai ver que o primeiro mandamento bíblico, sabe, com herança, é honrar pai e mãe. Ou seja, mais uma vez, Deus revelando que Ele se preocupa com família. Você vai ver promessas específicas para a família, que Deus, Ele também aponta na Bíblia. Quando Deus, Ele vai abençoar Abraão, Ele não abençoa apenas Abraão, mas Ele abençoa Abraão e sua família, e sua descendência. Quando Deus, Ele vai salvar Noé, Ele não salva apenas Noé, mas Ele salva a casa de Noé também. Então, irmãos, nós temos que entender que nós servimos a um Deus que ama a família, que sonha com família e projeta a família em nós também, amém? Danilo, mas por que isso? Por que Deus, Ele sonha com família? Por que Deus, Ele quer que eu habite em família? Por que Deus, Ele tem promessas para a família? E um ponto que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus, muitas vezes, usa figuras familiares para se revelar a nós. Deus, Ele usa figuras familiares para se revelar a mim e a você. Abra comigo Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. Quem abriu, diga amém. Rapaz, tem gente que não pegou o celular, não pegou a Bíblia e gritou amém. Deus está vendo, viu? Isaías 49, 15 vai dizer: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê
que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Quem recebe isso essa noite? Irmãos, quando a gente lê esse texto em Isaías, a gente entende que Deus, ele mostra um amor de mãe, mesmo que de forma intrínseca aqui, sim ou não? Então Deus está dizendo, olha, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Intrinsecamente ele está dizendo, olha, não pode. Não é possível que uma mãe que tem um bebê que ainda mama, uma mãe que gerou um filho, não ter compaixão dele. Ou seja, ele está mostrando que uma mãe, ela precisa ter esse amor. Deus, ele utiliza a mãe para simbolizar, sabe, o seu amor. Quando Deus, ele quer simbolizar seu amor, ele apresenta um amor de mãe. Ele está dizendo, olha, eu comparo o meu amor com o amor de mãe. Mas eu quero mostrar para você que ainda que esse amor falhe, o meu não vai falhar. Entende que Deus está usando a mãe para simbolizar um amor? Deus está usando a mãe para apontar um amor? Em outro momento, lá em Mateus 7:9, Mateus 7:9, vai dizer o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixes, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus, mais uma vez, ele mostra o Pai nesse momento como um provedor, como alguém que vai estar ali, sabe, para prover, para cuidar, para proteger. Ele está dizendo, olha, qual de vocês que um filho está ali pedindo, sabe, um pão, vai dar uma pedra? Não faz sentido. Vocês não fariam isso. Por quê? Porque um pai não faz isso. E sabe, irmãos, a todo momento Deus está apontando para isso. O papel de uma mãe, o papel de um pai, o papel de um filho. É por isso que Satanás é tão furioso com família. É por isso que ele tem como objetivo desvirtuar valores familiares e gerar confusão e dúvidas na cabeça das pessoas. É por isso que ele não quer que você enxergue família como algo bom. É por isso que Satanás quer causar feridas em famílias. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi falar que os maiores traumas e as maiores feridas são causadas por pessoas próximas. Por quê? Porque nós amamos aquelas pessoas. E pessoas que nós amamos têm mais poder em nos ferir do que uma pessoa que a gente não ama. Imagina uma pessoa que você nem conhece, chegasse para você e dissesse, olha, você é um chato, você vai dar para nada. Você ia dizer, meu irmão, nem te conheço, velho, vai passear. Agora imagina você ouvir isso de um pai ou de uma mãe. Machuca, não machuca? É por isso que Satanás utiliza muitas vezes isso para nos afastar. É por isso que Satanás muitas vezes utiliza isso para desvirtuar a imagem que a gente tem de figuras familiares. Por quê? Porque Deus, ele se apresenta através de figuras familiares. Então entenda que uma sociedade que não tem referência familiar é uma sociedade com dificuldade de conhecer a Deus. Uma pessoa que não tem referência familiar é uma pessoa que tem dificuldade de conhecer a Deus. Imagina Deus dizendo, olha, pode um pai que um filho vai lá e pede um pão, vai dar uma pedra? A pessoa, peraí, cara, nem pai eu tenho, nem conheci meu pai. Imagina Deus falando, olha, pode uma mãe que amamenta esquecer de um filho? Aí uma pessoa que não teve a mãe vai dizer, pode. É por isso que a gente precisa ter referências familiares. É por isso que a gente precisa, sabe, ter uma família de acordo com aquilo que Deus sonha para nós. E muitas vezes é uma pauta levantada a todo momento. E nós, como igreja, precisamos ser modelo de família, amém? Deus, ele quer levantar você como modelo de família, amém? E é isso que nós temos que crer, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina o que é um modelo de família. A Bíblia nos ensina, sabe, o desejo de Deus para aquilo que a gente deveria viver como família. Você vai ver, ou seja, ó, Deus está apontando aqui, ó, Deus está mostrando para a gente que o amor de mãe, ele em um lar onde Deus é um centro, é um amor incondicional. Deus, ele está mostrando, sabe, que a provisão de um pai, que a proteção de um pai, que o cuidado de um pai, sabe, é algo comum num ambiente onde Deus é o centro. Então, lares que tem Deus como seu fundamento, isso vai ser algo normal. Lares que tem Deus como fundamento da sua casa, como uma base, sabe, da sua vida,
Você vai simplesmente entender quando Deus for se revelar dessa forma para você. Você vai entender o que é um amor incondicional de uma mãe. Você vai entender o que é uma provisão, uma presença paterna, uma afirmação paterna. Você vai entender o que é um amor fraternal. Por quê? Porque Deus é o alicerce daquela casa. Porque Deus é o alicerce dessa família. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Só que o problema, irmãos, é que existe uma narrativa na nossa sociedade onde é mais fácil jogar o problema, sabe, para o outro, ou rotularmos o outro para não precisarmos ter um posicionamento diferente. A gente acaba, sabe, aceitando aquela realidade e muitas vezes a gente quer, sabe, não mudar aquela situação, a gente se acostuma com o deserto e a gente não se move para viver aquilo que Deus tem para nós. A gente se acostuma. Irmãos, o povo já estava se acostumando a viver no deserto. Deus, ele tira o povo, sabe, de um cenário de escravidão no Egito, levando o povo para uma terra prometida, mas o povo já estava habituado a viver no deserto. Alguns teólogos falam que foi muito mais fácil tirar o povo da escravidão do que o caráter escravo de dentro do povo. Foi muito mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Por quê? Porque o povo já estava acostumado com aquilo. E muitas vezes a gente vê essa narrativa aí fora e a gente começa a tomar para nós como se fosse verdade. Ah, homem é tudo igual. Quem aqui já ouviu isso? Ou então aquela narrativa, olha, tem que liberar o aborto, porque os pais abandonam porque a mãe vai assumir sozinha. Quem já ouviu essa narrativa também aí fora? São rótulos que as pessoas impõem aí fora. É uma falsa narrativa, irmãos, que as pessoas impõem aí fora. Por quê? Porque viveram frustrações há um tempo atrás. Pessoas que foram feridas nessa área começam a deturpar uma visão real. São aquelas pessoas que tiveram fracassos em casamentos, querem ensinar a respeito de casamento. São aquelas pessoas feridas, sangrando em pessoas que não tiveram nada a ver com aquela ferida. Olha como a sociedade enxerga a família. Você vai casar tão novo, vai curtir a vida. Eita, vai casar, perdemos mais um soldado. Quem aqui já ouviu essa? Vai ter filho, é muito gasto, irmão. Tu não vai dormir. Vai fazer filho no mundo desse? Quer ter mais um filho? Tem o primeiro, sim, é muito trabalho. Quantas narrativas o mundo impõe para que a gente não viva a família? Pessoas que viveram frustrações, derramando essas frustrações sobre nós, e a gente acredita. Irmão, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade está nele, irmãos, não numa narrativa falsa, ideológica aí fora. Sabe quem tem esse discurso? Pessoas que lucram com isso, ou pessoas que não tiveram uma base familiar estável. Porque não teve, e também não quer que ninguém tenha. Deixa eu dizer uma coisa para você, no auge da pandemia, houve um pedido do LinkedIn para o Fórum Econômico Mundial, e eles pediram um estudo para perguntar como estava a emoção dos empresários no mundo, empresários de todo mundo, com todo mundo quebrando. O LinkedIn pediu esse estudo para perguntar, olha, como é que estão as emoções desses empresários que está vendo, sabe, todo mundo quebrando. E teve esse estudo, e as pessoas que já estavam quebradas antes da pandemia, começaram a ficar menos mal por saber que tinha mais pessoas quebrando. Olha só para isso. Ou seja, quem estava no fundo do poço, ficou feliz por ter mais gente no fundo do poço junto com ela. Essa é a narrativa que o mundo tem. Sabe, irmãos, às vezes, por a gente ter medo de subir, por a gente ter medo de viver uma nova vida, muitas vezes a gente não vai e quer segurar pessoas para que elas não vayam também. Para que elas não subam também. Imagina uma pessoa sair da miséria. Ih, velho, fulano está ganhando dinheiro, não fala nem mais. Já mudou, ó, já mudou. Ó, fulano depois que casou, está todo metido. É uma narrativa errônea, irmãos. É uma narrativa medíocre. Deus não quer mediocridade para a sua vida. Deus, ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é uma vida medíocre.
Não é a vida que te prende. Não é porque você viveu um contexto familiar errado que você está fadado ao fracasso, não. Deus tem uma nova vida para você, irmãos. Deus tem algo novo para você. E nós que somos cristãos, nós cremos que Deus pode mudar qualquer situação na nossa vida, bastando apenas um posicionamento nosso. Eu lembro que uma rede atrás, ou foi 2 redes atrás, na rede de casais que a gente faz parte, uma jovem, ela decidiu compartilhar um pouco o testemunho dela. E ela disse: olha, eu vim de um lar totalmente desestruturado. Não tive referência de pai. A minha mãe está longe de uma mãe ideal. Eu passei por várias dificuldades, passei por vários problemas. Minha família não era uma referência. Mas eu via na igreja, eu via famílias na igreja que me inspiravam a construir uma família nova para mim. E eu utilizava essas pessoas como referência. E hoje eu vivo um casamento muito além daquilo que eu sonhei. E sabe por que isso, irmãos? Porque ela entendeu que Deus poderia mudar a situação dela. Ela não se conformou que aquele também seria o futuro dela. Entenda, irmãos, não importa o seu contexto. Não importa aquilo que você vive. Não importa a realidade da sua casa hoje. Ei, para de orar e começa a profetizar aquilo que você quer ver. A Bíblia fala que Deus leva o profeta até um vale de ossos secos e pergunta: o que é que você enxerga? Será que esses ossos podem voltar a viver? Senhor, eu só enxergo osso seco, tá? Será que pode voltar a viver? Abra a tua boca, profetiza, irmão, creia nisso. Talvez os seus olhos só enxerguem um vale de ossos secos, mas basta uma palavra de Deus, irmãos, para tomar vida. Basta uma palavra de Deus para viver uma nova realidade. Deus é especialista em restaurar famílias. Olha a história de José. Que história familiar, irmãos. Os irmãos com inveja. Os irmãos, sabe, espancam ele, tentam matá-lo, joga num poço, vende como escravo. Vê que contexto familiar ele vivia. Por conta disso, José foi encarcerado, José passou por perseguição, José quase foi morto. Olha a situação, olha a família dele. Mas olha o que Deus fez na família de José. A Bíblia fala que depois os irmãos de José, quando chegam de frente para eles e percebem que aquele era José, eles ficam com medo, porque pensam: não, José vai revidar, José vai querer se vingar. Só que José tem empatia, tem a vida de Deus nele. A Bíblia fala que a todo momento Deus era com José. A Bíblia fala que José perdoa seus irmãos. E não só perdoa seus irmãos, mas derrama a graça de Deus sobre a vida deles. Porque José não apenas diz: olha, está perdoado, vai em paz. Não. José diz: não, venham para cá, traga meu pai, traga meu irmão, porque aquilo que eu estou sendo abençoado por Deus, eu vou abençoar vocês também. Deus é especialista em restaurar famílias, irmãos. Deus é especialista em restaurar família. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. 1 Timóteo 5, 1. O texto fala o seguinte, isso é Paulo, ele está instruindo Timóteo, e ele fala: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Paulo está usando também, mais uma vez, figuras familiares para falar para Timóteo como ele deveria se portar perante a igreja. Ou seja, irmãos, se nós cremos que a igreja, através de Jesus, é a resposta para uma sociedade, nós entendemos que a resposta para a igreja é uma família curada. Porque Paulo ele utiliza a família de Timóteo para dizer assim: Timóteo, é dessa forma que o seu ministério deve ser exercido. É dessa forma que o seu ministério ele vai ser alavancado. Porque, irmão, se uma pessoa não entende esse contexto familiar, isso vai transparecer em todas as áreas da sua vida. Entenda de uma vez por todas: a família é nosso primeiro ministério. A família é nosso primeiro ministério. A sua casa é seu ministério.
O seu púlpito é sua casa. É lá que você tem que também cultuar a Deus, através das suas atitudes. A Bíblia fala, olha, tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Tudo, irmãos. Então, seja o melhor filho na sua casa. Seja o melhor filho, seja o melhor irmão, seja a melhor irmã. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa. Porque dessa forma você vai estar glorificando o nome de Deus também. Dessa forma, irmãos, você vai estar cultuando a Deus também. Tito 1,6, ele vai dizer o seguinte: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando que pré-requisitos para ser um presbítero, um sacerdote, é você ter uma família perante aquilo que Deus ele pede. Ou seja, a sua família é seu respaldo. É por isso que nós precisamos investir na nossa família. É por isso que nós precisamos, irmãos, crer que Deus pode transformar a história da nossa família. É por isso que a gente tem que gastar tempo de oração pela nossa família. É por isso que a gente precisa investir recursos na nossa família. É dessa forma, cara. Agora, muitas vezes a gente quer fazer na igreja aquilo que a gente não faz em casa. Ah, não, eu vou honrar meu líder. Não honra nem pai nem mãe, irmãos. Tudo começa em casa. Eu vim essa noite para te dizer, invista na sua família. Invista na sua casa. Danilo, mas meu pai me abandonou. Danilo, a minha mãe, ela não presta. Danilo, meu irmão não vai dar para nada, minha irmã não presta. A gente não consegue ter paz, a gente não consegue, a minha família não presta. Irmãos, olha a genealogia de Jesus. Tem 4 mulheres na genealogia de Jesus. Ruth, uma moabita. Tamar, que deitou-se com seu sogro para ter um filho com ele. Raabe, uma prostituta em Jericó. E Betseba, que todo mundo sabe a história dela, né? Talvez muitos de nós ia dizer, olha, esconde aí da genealogia, velho. Eu não quero que o pessoal saiba que faz parte da minha família, não. Já pensou? Uma prostituta na genealogia de Jesus? Mas é isso que eu acho incrível na Bíblia, irmãos. Porque ela não tenta mascarar. É aquilo que eu costumo falar, Deus, Ele ama pessoas, Deus não ama personagens. Deus, Ele ama quem você é, não aquilo que você finge ser. Talvez muitos de nós faria, sabe, um arrumadinho para dizer, ó, esconde. Não deixa saber que aquele é meu pai, não deixa saber que aquela é minha mãe, não. Sabe, irmãos, tem gente aqui desistindo cedo demais. Tem gente aqui desistindo cedo demais dos seus pais, dos seus irmãos. Não desista, cara. Não desista. É por isso que eu acho incrível quando a gente vê algo como isso na Bíblia. Porque mostra aquilo que Deus ele pode fazer numa família, numa descendência, dentro de uma casa. E se desistissem de você, irmãos? A Bíblia fala que tem um momento que Davi ele está transportando a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E ele estava transportando numa carroça de bois, num carro de bois. Então, aquela arca, ela desequilibra e ela vai cair. E a Bíblia fala que um sacerdote, ele tenta segurar, um homem, ele tenta segurar e acaba sendo morto naquele momento. Então, a arca ela é transferida para a casa de Obed-edom. A arca fica na casa de Obed-edom. A presença representada numa arca fica na casa de Obed-edom. A Bíblia fala que aquela arca permanece 3 meses nessa casa. E o Senhor abençoou em tudo quanto tinha. Uma casa ordinária viveu um mover extraordinário por conta da presença. Talvez você olhe hoje para o seu lar e veja apenas um contexto ordinário. Talvez você olhe para a sua casa e pense que é uma casa que não vai dar para nada, irmãos. Mas lembre que Deus ele é especialista em pegar uma casa
ordinária e fazer nela um mover extraordinário. E transformar, irmãos, aquele ambiente. Convide a presença para a sua casa. Convide Jesus para a sua casa. Danilo, como é que eu convido a presença para a minha casa? Ore, irmão, na sua casa. Leia a palavra de Deus. Jejue. Profetize, sabe? Profetize na sua casa. Convide Jesus para habitar lá. Irmãos, entenda que o ambiente do milagre, ele precisa ser gerado. A Bíblia fala que tem um momento que um homem chamado Jairo chega até Jesus, clamando, dizendo: olha Jesus, a minha filha está enferma, a minha filha vai morrer, eu preciso que o Senhor vá até lá comigo, porque eu creio que se o Senhor tocá-la, ela será curada. E a Bíblia fala que no meio do caminho, Jesus ele encontra a mulher do fluxo de sangue, e acaba curando aquela mulher, acaba sarando a ferida da alma daquela mulher. Mas nesse meio tempo, chega algumas pessoas até Jairo e diz: ora, não incomoda mais Jesus, porque sua filha já morreu. A Bíblia fala que Jesus ele olha para Jairo e diz: olha, tem calma, apenas creia. E ele chega até a casa de Jairo. Quando ele chega naquele lugar, tem muita gente chorando naquele ambiente, porque a filha de Jairo tinha morrido. E Jesus ele fala: tenham calma, a menina apenas dorme. E a Bíblia fala que aquelas pessoas começaram a rir de Jesus, começaram a zombar de Jesus. Então Jesus ele manda todo mundo ali se retirar. Só fica Jesus, os pais da menina e Pedro, Tiago e João. E quando Jesus ora, ele toca na menina, fala Talita cumi, a menina se levanta e aquela menina ela ressuscita e volta a viver. O que é que eu entendo com isso? Aquelas pessoas começaram a zombar, aquelas pessoas desacreditaram daquilo que Jesus poderia fazer dentro daquele lar. Mas Jesus ele fala: olha, os incrédulos saiam. Ele gerou aquele ambiente de milagre. Só ficaram as pessoas que tinham fé e o milagre aconteceu. Irmãos, tira a incredulidade da tua casa. Coloca fé naquele ambiente. A Bíblia fala que quando Jesus ele chega na sua cidade, ele não pôde realizar milagres. Não é porque ele não quis, ele não pôde realizar milagres porque não tinha fé naquele lugar. As pessoas duvidavam dele. Irmãos, entenda uma coisa, creia que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos hoje habita em mim e em você. Creia que aquele mesmo Jesus que operou milagre lá atrás, ele é poderoso para operar milagres hoje também. Creia que esse mesmo Jesus que já restaurou tantas famílias aí, que a gente ouve testemunhos e parece que a gente olha para a nossa casa e pensa: Jesus, nunca vai acontecer na minha família também não. Eu vejo tanto testemunho, eu vejo tanta gente sendo transformada, na minha casa não vai acontecer não. Irmão, creia que esse mesmo Jesus que fez no passado pode fazer hoje também. É por isso que ele se apresenta, sabe, como um Deus geracional. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu fiz ontem, fiz hoje, faço hoje e vou fazer amanhã também. Você vai ver diversas vezes homens se levantando e falando: Deus, eu ouvi falar que o Senhor foi o Deus do meu pai, da minha avó, o Senhor fez lá no passado, eu clamo para que o Senhor faça hoje. E Deus pega e opera, irmãos. Só que se essa fé não tiver avivada em nós, irmãos, nada vai acontecer. Comece a gerar fé no seu coração. Comece a gerar fé no seu coração. Um certo momento um homem chega até Jesus e fala: Jesus, se tu podes, cura o meu filho. Jesus olha para ele e diz: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Esse homem, ele com muita humildade, se curva perante Jesus e fala: Jesus, eu creio que o Senhor pode, mas me ajuda na minha incredulidade. E o milagre aconteceu, irmãos. Se você ainda não tem fé suficiente, ore a Deus e diga: Deus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a voltar a crer que o Senhor ainda pode fazer na minha casa. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a demora, o tempo, a espera é doloroso. Deus, já recebi uma palavra que meu pai vai se converter. Eu já recebi uma palavra que a minha mãe vai voltar para Jesus, que minha mãe vai ser transformada, que o Senhor vai mudar o cenário da minha casa. Não está acontecendo, Deus. Por que não está acontecendo? E a gente acaba se frustrando, a gente para de orar, a gente para de acreditar. Irmãos, não pare, permaneça. Permaneça. Eu lembro que o bispo, ele sempre conta um testemunho aqui de uma senhora
que ela chegava aqui, toda vez arrumava confusão, porque ela chegava e colocava 2 Bíblias assim do lado dela para sentar, e o pessoal, os voluntários chegavam até ela e diziam: senhora, a senhora precisa tirar a Bíblia aqui e tal, porque a casa está cheia. Ela disse: não, irmão, isso aqui é do meu filho e do meu marido. E cadê seu filho e seu marido? Deus está mandando, vai chegar. E depois de uns anos, essa mulher vindo e profetizando que Deus ia trazer, sabe, o filho e o marido dela para conhecer o Senhor. Chega um dia que ela chega aqui e senta, ela, o filho e o marido, irmãos. Volta a crer, irmãos. Volta a crer. Só que muitas vezes a gente tem abrido mão desse fundamento tão importante em nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum sucesso vale um fracasso na família. Nenhum sucesso vale um fracasso na família. Invista na sua família. Onde é que você tem depositado o seu tempo, sua energia? Sabe, uns pilares aqui que toda vez é pregado aqui nessa igreja, que é em primeiro lugar Deus, segundo lugar família e terceiro igreja. Só que muitas vezes a família a gente está colocando lá no fundo da lista. A gente bota amigos, a gente bota, sabe, trabalho, a gente bota diversão, a gente bota tanta coisa. Não esqueça a prioridade. Cadê as mulheres aqui que amam seu cabelo? Tem alguma mulher aqui que ama seu cabelo? Nossa, muita gente, glória a Deus. Agora, se eu chamasse alguma de vocês para vir aqui no altar e a gente cortar seu cabelo aqui, passar máquina zero, quem topava? Agora, se eu chegasse para você e dissesse: olha, você vai ter que fazer uma escolha nessa noite. Você quer cortar o seu cabelo ou a sua perna? O que é que você escolheria? Escolha esperta, viu? Mas por quê? Porque o cabelo volta a crescer, irmãos. Ou seja, prioridades. Sabe, a vida vai exigir de nós muitos sacrifícios. A todo momento a gente vai estar precisando fazer sacrifício. Quer ser aprovado num concurso? Sacrifica o tempo ocioso. Quer conquistar algo? Sacrifica um tempo para estudar. Quer conhecer mais a Deus? Sacrifica um pouco do seu tempo para buscar. Tudo na vida vai depender de sacrifícios, irmãos. Tome cuidado para não sacrificar a coisa errada. Porque tem coisa que não vai ter mais volta. Precisamos escolher a coisa certa. Estamos muitas vezes trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. A gente tem trocado muitas vezes aquilo que tem valor por coisas sem valor. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Se alguém não cuida da sua família, de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Irmãos, a Bíblia fala que o descrente é alguém que não tem fé, é alguém que não confessou a fé em Jesus, é alguém que não conheceu a Deus. E essa pessoa, na condição de pecado, sem fé em Jesus, ela se torna inimigo de Deus. Mas a Bíblia fala que quando a gente não cuida dos nossos, a gente é pior do que o descrente. Você tem noção do que é isso? Você precisa cuidar daquilo que tem valor de verdade, irmãos. Tem coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor. Eu lembro quando eu e Carlinha, a gente estava se preparando para casar. Irmãos, a gente estava no nível de estresse lá em cima. Era muita coisa. Era coisa para pagar, era coisa para resolver, era muito estresse. E, cara, era muito desgastante. E eu só pensava: na lua de mel tu me paga. Mas eu lembro que chegou um momento que eu estava tão saturado, que eu chamei ela, a gente foi até Boa Viagem, lembra disso, amor? A gente estava liso, não tinha dinheiro para sair, a gente sentou na praia, e a gente conversou muito francamente. E eu lembro que uma coisa que eu falei para ela foi o seguinte: eu disse: Carlinha, entenda uma coisa, o nosso casamento pode sair feio, a comida pode não estar do jeito que a gente quer, talvez a decoração não venha do jeito que a gente quer, tudo pode estar ruim. Agora, o que não pode estar ruim é eu e você. É isso que não pode dar errado.
São essas prioridades, irmãos, que a gente tem que estar muito bem estabelecida dentro de nós. Não é, sabe, coisas para aparecer, mas é aquilo que realmente importa. Dê valor àquilo que importa. Decida pagar o preço. Seus pais foram grossos com você, responda com amor. Ah não, mas é uma brutalidade muito grande, é isso e aquilo. Cara, responda diferente, seja diferente. Decida pagar o preço. O próprio Jesus, ele vai dizer, olha, se você fizer o bem apenas a quem faz bem em você, que valor tem nisso? Se você tratar bem só quem trata você bem, que valor tem nisso? Todo mundo faz isso. Ele fala, até o pecador faz isso. Mas pagar o mal com o bom, com o bem, é só para aqueles que conhecem a Deus, irmãos. É só para aqueles que decidiram viver uma nova vida. E para finalizar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. O texto fala o seguinte: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, nesse momento, Josué estava prestes a entrar na terra prometida. Josué, ele já estava governando o povo, Moisés já tinha sido recolhido pelo Senhor. E ele viu naquele momento o povo confuso. Ele viu pessoas, sabe, flertando com outros deuses, flertando com outros povos. Mas Josué, ele decidiu se posicionar. Josué, ele decidiu ter uma postura diferente. Josué estava dizendo, olha, se vocês quiserem adorar outros deuses, vocês adoram. Se vocês quiserem tomar uma postura diferente, vocês tomam. Se vocês quiserem crer em ideologias, você creia. Se você quiser, sabe, abrir mão daquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, você abra. Se você quiser, sabe, escolher pelo preço do que pelo valor, você escolha. Se você, irmão, quiser, sabe, abrir mão da sua família, você abra. Não sei você, era isso que Josué estava falando. Não sei aquilo que você vai escolher, mas ele declarou algo, irmãos, que eu creio que muitos de nós vamos declarar essa noite. Josué, ele olhou para aquele povo e disse, olha, eu não sei você, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, tudo depende de um posicionamento. Tudo depende de um posicionamento, tudo depende daquilo que você crê. Não importa de onde você veio, não importa a realidade que você vive hoje, mas importa, irmãos, aquilo que Deus ele tem preparado para nós, aquilo que Deus ele sonha para cada um de nós. Você sonha com sua família? Deus já sonhou e já planejou há muito tempo atrás, irmãos. Há muito tempo atrás. Não desista da sua família, porque Deus nunca desistiu. Não ponha um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Tem pessoas enterrando, sabe, propósitos vivos ainda. Ontem eu estava assistindo um culto online e uma pastora, ela estava contando um pouco do testemunho dela com o marido dela. E eles contando tudo aquilo que eles enfrentaram no casamento. Eles chegaram a se divorciar, passaram quatro meses separados. Para eles não teriam mais volta. Tinha muita briga, muita coisa entre eles. Mas Deus, ele restaurou o casamento dos dois. Hoje em dia eles são referência nacional a respeito de família. Eles viajam o Brasil pregando para a família, irmãos. E eles falaram que uma noite eles estavam chegando na igreja deles, a casa lotada, várias vidas sendo salvas naquele lugar, várias famílias restauradas, vários ministérios sendo restaurados.
Pessoas com casamentos falidos, sendo restaurados naquele lugar. E ela fala que o Espírito Santo falou ao coração dela: filha, você está enxergando tudo isso que eu estou fazendo através da vida de vocês dois? Entenda que o que Satanás queria fazer não era apenas parar você, parar seu marido ou parar sua família, mas ele estava querendo impedir que eu agisse através de você, através do seu marido e através da sua família. Quando Satanás queria parar a sua família, é porque ele não queria que isso acontecesse. Sabe, irmãos, talvez o lugar hoje que você enxerga como morte, o lugar hoje que você ora e não encontra paz, o lugar hoje que você entra e só vê tristeza, talvez seja um lugar que Deus ele esteja, sabe, preparando para ser um lugar de bênção, um lugar de manancial de cura, um lugar de restauração. Eu conheço pessoas que tinham vergonha de levar, sabe, seus amigos em casa. E hoje a casa dessas pessoas é um lugar de bênção, um lugar de cura. É um lugar onde vidas são restauradas. E creia, irmãos, que o mesmo Deus que fez na vida dessas pessoas pode fazer na sua também.